Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Desculpe pela demora, né, em enviar o material. Você sabe de todo o contratempo que nós tivemos, mas enfim, graças a Deus consegui e agora estou produzindo. Então eu vou entregar para você agora esse material tão esperado, tão aguardado por todos vocês, né? Com esse assunto, né? Esse tema tão importante para os nossos dias, os dias de hoje que são dias muito difíceis no que diz respeito à economia, né? A essa crise toda que está instalada. E aí nós vemos as pessoas tão preocupadas, né, em sobreviver, né, com o seu negócio, com o seu empreendimento. Uma vez que as coisas estão cada vez mais difíceis, as pessoas ficam buscando meios, né, de como sobreviver, como continuar, como avançar, como prosperar com o seu empreendimento nos dias atuais, né? E com esse curso, com esse treinamento, você vai perceber que a crise, ela realmente é uma oportunidade que nós temos de fazer coisas inovadoras, né? Coisas novas. Parece clichê, né? Todo lugar que a gente vê, todo áudio que a gente ouve, ou treinamento que a gente participa, as pessoas estão sempre dizendo que a crise é uma oportunidade, né, para avançarmos e crescermos. Mas não é clichê, não. Realmente, isso é uma verdade já, é um fato, né? No momento da crise, as pessoas elas acionam o seu lado criativo. É como se você se encontrasse numa situação que parece que não tem saída e você quer sobreviver. Então você ativa aquele instinto de sobrevivência, aquele instinto de tentar encontrar uma saída onde não tem. E esse é o lado criativo. E quando ele é acionado, você começa a pensar fora da caixa. Você começa agora então a encontrar possibilidades no meio das dificuldades. Então realmente a crise ela é uma oportunidade de inovação, de mudanças. A crise ela não vem por acaso, né? Então os dias que nós estamos vivendo são dias de crise. Crise estabelecida em muitos países, a crise econômica, né? Essa instabilidade, nós vamos aprender aqui como lidar com tudo isso. Então o treinamento que nós preparamos aqui, né, para vocês, que tanto solicitaram, né, que nós falássemos sobre empreendedor, né, o que é ser um empreendedor. E eu criei esse treinamento que eu decidi chamar ele de empreendedor que empreende, ou empreendedores que empreendem. Por que eu decidi colocar esse tema? Porque, na verdade, não existe, e você precisa entender isso, não tem como você se dizer empreendedor se você não empreender. Só que tem gente por aí dizendo que ele é empreendedor, mas ele não investe o tempo dele em nada, ele não tem ambição, ele não tem aquela ganância positiva, né, de conquistar, de querer gerar coisas, de querer produzir resultados. Então essa pessoa, eu diria que ele é um empreendedor que não empreende, porque ele diz ser, mas não é. Mas esse curso é para empreendedores que empreendem, é para pessoas que querem agir, né? Alcançar resultados, alcançar conquistas, melhorar o que possuem ou começar um empreendimento. Então esse curso ele é importantíssimo para você, ok? Nesse curso nós vamos falar sobre três coisas que são necessárias, são fundamentais na vida de um verdadeiro empreendedor. Na verdade, eu diria que são até características de um empreendedor. Na verdade, um empreendedor ele tem muitas características, mas essas três, segundo pesquisas que foram feitas no Brasil e no mundo, pesquisas que aconteceram, né, que foram feitas aí com os empreendedores espalhados aí, né, empreendedores não somente no Brasil, mas também na Europa, né, na África, no continente americano, enfim, de forma geral, esses empreendedores que estão espalhados, eles têm características. Homens de sucesso, eles têm características que são semelhantes e são comportamentos e padrões de pessoas de êxito, né? Essas três características que eu vou te falar, eles são padrões em pessoas que realizam coisas, pessoas que têm resultados positivos, pessoas que têm êxito naquilo que elas fazem. Então, quando nós estudamos essas pessoas, nós conseguimos então descobrir padrões nos seus comportamentos. Ou seja,
que um faz aqui, o outro também faz ali, e é por isso que eles têm resultados. Assim como pessoas que não têm resultados, elas têm padrões de comportamento, pessoas que têm resultados, elas também têm padrões de comportamento. E eu quero falar sobre 3 coisas importantíssimas nesse nosso curso que vai tratar e vai ajudar você a ser um empreendedor que empreende com êxito, né? com resultados satisfatórios. E esses princípios ou essas características que você vai aprender aqui, uma vez colocado em prática, não importa o segmento que você esteja empreendendo. Não importa, seja ele qual for, você pode ser desde um cabeleireiro ao dono de uma oficina ou de uma empresa que trabalha com conserto de automóveis, uma empresa de som, você pode trabalhar com softwares e também com criação, você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar aí com inúmeras coisas, você pode ser um profissional liberal, você pode trabalhar como eu posso dizer aqui, com festas, né, com serviços, né, seja qual for a sua área de produtos ou serviços, esse curso ele serve para qualquer tipo de empreendedor, E aquilo que nós vamos abordar aqui, uma vez praticado, uma vez colocado em prática no seu negócio, na sua vida, na sua maneira de lidar com o seu empreendimento, isso vai produzir resultados muito satisfatórios para você. Uma outra coisa também que é importante é você entender que não importa a dificuldade financeira que você esteja vivendo. Talvez você pense, a minha maior dificuldade é falta de recursos. Eu digo para você, e nós vamos falar sobre isso aqui nesse curso, que a maior dificuldade dos empreendedores não é dinheiro. O que falta na maior parte das vezes é visão. Exatamente isso. Enxergar a possibilidade onde ela não existe. É interessante que as empresas hoje elas trabalham muito com isso, né? Com ideias. Elas vendem ideias. E essas ideias, quando apresentadas de uma maneira bem clara, bem sucinta, mostrando as possibilidades, eliminando as dificuldades, as pessoas elas então compram o produto antes dele sair. Não é assim que você faz, por exemplo, quando você vai comprar um apartamento na planta? Alguém te apresenta ali a ideia, como será e como que vai ficar, e você então fecha o contrato ali e começa a pagar para que ele construa. É interessante que a construtora ela está construindo com seu dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro para construir, mas agora ele tem, porque ele convenceu você da ideia e agora você então aceitou a sua ideia e investiu antes mesmo desse empreendimento estar pronto. Isso é interessante, você vê, é criatividade, é uma forma de fazer as coisas. Existem vantagens envolvidas, mas é uma forma de você empreender. Então, esse curso ele serve para qualquer tipo de pessoa e também para qualquer circunstância. Você pode estar com dinheiro ou sem dinheiro. Talvez essa seja a desculpa de que muitas pessoas não empreendem. Elas não empreendem porque elas não têm recursos. É o que elas pensam, né? Olha, eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse eu faria. E muitas vezes não é isso. Essa daí é uma das desculpas que impedem as pessoas de empreender. Então vamos lá. Nós vamos falar agora então sobre essas 3 características que nós vamos abordar neste curso. A primeira delas é mentalidade empreendedora. Então todo empreendedor de sucesso, ele não é alguém que está lá tentando fazer alguma coisa. Não, ele tem uma mentalidade, uma forma de pensar empreendedora. A segunda característica que nós vamos falar aqui nesse curso é visão empreendedora. Empreendedores de sucesso são homens de visão, são mulheres de visão, eles têm visão de negócio, visão de possibilidades, visão daquilo que fazem, né? Eles enxergam à frente das pessoas, eles estão sempre um passo à frente das demais pessoas, eles estão sempre pensando em possibilidades, tentando ali de alguma forma enxergar aquilo que ninguém enxerga, e isso proporciona para eles uma visão de empreendedor, ok? E a terceira característica é execução.
Então, homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres empreendedores, eles são pessoas de ação. Eles não ficam parados, eles estão sempre planejando, criando ideias, absorvendo novas maneiras e executando, agindo aquilo que planejaram. Então são essas três características: mentalidade empreendedora, visão empreendedora e execução, ok? Então eu queria começar aqui agora falando com você sobre mentalidade empreendedora, né? Aqueles que veem as coisas diferentes dos demais. Então a mentalidade é chave para as pessoas que querem ter resultados. Então pessoas empreendedoras, elas têm uma mentalidade diferenciada das pessoas. E é isso que faz delas pessoas que realizam. Por quê? Porque elas pensam diferente. Começa dentro da cabeça delas, como elas enxergam as coisas, como que elas pensam as coisas. É interessante que alguns anos atrás, né, vamos colocar aí, talvez 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando nós começamos a conhecer aí mundialmente os aparelhos de celulares, né? Eles eram gigantes, eram verdadeiros tijolos, né, que nós falávamos, que nós até brincávamos, né, que se alguém acertar um celular na cabeça de alguém, é capaz dele matar a pessoa, porque era enorme, era gigante. E era uma coisa assim de luxo, algo que somente quem tinha muito dinheiro poderia então ter um aparelho celular. Mas antes de aparecer o celular, as pessoas tinham então apenas telefones fixos e já era algo assim extremamente de luxo. Para pessoas que tinham muito dinheiro, muitos recursos, poderiam então ter um telefone fixo na sua casa. Mas um pouco antes disso, você vai conhecer aquele telefone que era uma verdadeira máquina, uma engenhoca, né? Então as pessoas ali tinham que até girar manivelas ali para poder fazer então uma conexão com alguma linha. É interessante que quando surgiu o telefone a primeira vez, ninguém achou que isso iria funcionar. E alguém fez funcionar, mostrou a ideia e fez funcionar. E depois apareceu alguém dizendo que poderia ser melhorado aquilo. E alguém dizia, não, mas isso aqui é o máximo que pode chegar. E alguém foi lá e criou o telefone fixo nas casas das pessoas. E depois alguém disse, não, isso aqui é o máximo que alguém pode ter. Então apareceu alguém dizendo, é possível ter um aparelho chamado celular, onde a pessoa pode se conectar de onde ela estiver e carregar isso com ela. E ninguém acreditou que isso era possível, e foi feito. Até que apareceu alguém que disse, olha, esse celular ele pode ser menor, e ele ainda pode conter dentro dele algumas outras coisas que são úteis para a vida, né? Desde de e-mail, a mensagens de texto, outros tipos de apps, né? Que pode ser usado ali para ajudar as pessoas. E foi colocado até câmera fotográfica, filmadora, e nós temos hoje celulares de última geração que são verdadeiros computadores nas nossas mãos. Por quê? Porque alguém apareceu com uma mentalidade que pensava fora da caixa. Alguém que tinha uma visão além e ela conseguiu enxergar algo que ninguém enxergava. Então essa é a primeira característica que você precisa desenvolver, né, no seu empreendimento. Precisa ser você. Você precisa ser alguém com uma mentalidade empreendedora. O que seria então essa mentalidade empreendedora? Primeiro, são aqueles que pensam fora da caixa. O empreendedor ele está sempre pensando em possibilidades. Ele não fica focado no problema, ele não fica focado na dificuldade, ele não fica focado naquilo que ele não tem ou naquilo que ele não pode fazer. Ele está sempre pensando em formas diferentes de empreender o seu negócio. Ele está sempre pensando uma forma diferente de entregar aquele serviço ou aquele produto para o público que ele espera. E o interessante é que nem todo mundo tem essa visão. As pessoas muitas vezes elas estão acostumadas com mexer ou trabalhar com algo que já está pronto. Enquanto que o empreendedor não. Ele pode começar um negócio de uma maneira, mas ele está sempre pensando em uma forma de fazer aquilo de uma maneira diferenciada. Sempre com uma visão diferente dos demais. Ele pensa fora da caixa. Ele é criativo. Ele tenta
pensar em maneiras de fazer aquilo acontecer de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática, de uma maneira viável, né? E entregar o serviço ou o produto para o seu cliente de uma maneira inovadora. Então ele não fica preso ali dentro da caixa, do quadrado, pensando como todo mundo pensa e fazendo como todo mundo faz. Então, os empreendedores de sucesso, eles têm uma mentalidade de pensar fora da caixa. Mas eles também têm uma segunda característica, eles enxergam oportunidades. Então, um empreendedor, ele está sempre enxergando possibilidades. Tudo que acontece com ele, tudo que se apresenta diante dele, ele está pensando naquilo, de que forma aquilo pode funcionar para o bem dele. Então é interessante que nós vemos aí na história muitos resultados alcançados por pessoas que começaram do zero. Pessoas que começaram sem recursos financeiros, sem patrocínio, talvez não tinha aquela estrutura que eles gostariam, né, para poder oferecer o seu produto ou o seu serviço. Talvez ninguém acreditasse na ideia ou no serviço que essa pessoa tinha a oferecer. E essas pessoas, elas foram bombardeadas com pensamentos negativos, com apresentação de dificuldades, e sempre vai ter alguém aparecendo dizendo para você, olha, está muito difícil, a crise está aí, você não vai conseguir, realmente é melhor você, né, pensar num plano B, porque você vai ter problema. Se você vende carros, ninguém está comprando carro nesse momento de crise, as pessoas estão segurando o dinheiro ao máximo porque elas não têm como fazer, né? Outra coisa, a crise está estabelecida, então se você trabalha vendendo cursos, treinamentos, as pessoas elas não vão usar o dinheiro delas para isso nesse momento, porque o dinheiro está escasso, a preocupação com a dificuldade é muito grande. Então as pessoas já não têm muitos recursos, a última coisa que ela vai pensar é investir num curso ou num treinamento ou alguma coisa desse tipo. Eu digo para vocês, irmãos, isso não é verdade. Definitivamente isso não é verdade. Pelo contrário, na verdade é exatamente o contrário. É no momento de crise que as pessoas elas estão pensando o que elas podem fazer para mudar e para superar essas adversidades. Então, é nesse momento que as pessoas elas vão precisar, por exemplo, ser melhor recolocada, por exemplo, no mercado de trabalho. Então ela precisa se especializar, ela precisa fazer curso e treinamento, senão ela vai ficar de fora, porque a crise está aí, a competição é alta e se você não se preparar, você não consegue. Então eu vou dar, por exemplo, o curso de inglês. Uma pessoa que não fala inglês, no mercado de trabalho, ela acaba tendo mais dificuldade. Mas se ela tem um curso de inglês e consegue agora se comunicar, escrever, falar, entender inglês, então agora ela já tem um algo a mais para que ela possa conseguir então um trabalho ou uma recolocação no mercado de trabalho. Um treinamento em coaching, por exemplo. Qual que é o momento que as pessoas mais me procuram? É no momento de crise. As empresas procuram por quê? Porque elas não estão conseguindo enxergar possibilidades no momento de dificuldade que elas enfrentam, só que elas têm que sobreviver. Então, para elas sobreviverem, elas precisam de enxergar coisas que elas não estão enxergando. Então, elas procuram um profissional para vir trazer para elas essa visão, né? Essa percepção de como modificar a realidade, né? Como enxergar possibilidades onde não existem. Então, eu digo para você, o empreendedor ele tem essa visão. Ele está sempre pensando de forma positiva. Ele não está enxergando as dificuldades. Ele está pensando, o que eu posso fazer que eu não estou fazendo ainda nesse momento de crise que vai me levar a entregar uma solução para o meu cliente. Então vou dar um exemplo aqui. Você trabalha fazendo festas e eventos, né? Então você pode pensar, as pessoas nesse momento elas vão deixar de fazer festa, deixar de fazer eventos, elas não vão me procurar, as vendas vão cair. Talvez eu até concorde com você que de repente as pessoas elas não vão vir bater na sua porta, né? Ou o número de pessoas vindo bater na sua porta, ela vai diminuir. Só que agora é hora de você pensar diferente, de que forma eu posso ir até o meu cliente e quais produtos eu posso servir para ele, apresentar para ele, que vai ser a solução para esse problema. Porque ele precisa contratar alguém que faz eventos.
Eu sou essa pessoa. Só que hoje o mercado está muito competitivo, a crise está estabelecida, o dinheiro entra com mais dificuldade. De que forma que eu posso fazer? Será que eu posso melhorar o meu parcelamento? Será que eu posso oferecer produtos diferenciados? Será que eu posso criar um novo sistema, uma nova forma que vai utilizar menos funcionários? Né? Vou utilizar, de repente, uma terceirização mais em conta de prestadores de serviços para a minha empresa. De que forma que eu posso fazer com que o meu cliente seja suprido nessa necessidade e ainda assim ele consiga pagar por esse investimento? De que forma eu posso parcelar, eu vou reduzir custos, eu vou trazer mais 2 novas opções, eu vou criar um novo produto, né? Eu vou até o meu cliente, de que forma que eu vou me apresentar até ele, como que eu vou negociar com aqueles que prestam serviço para mim, de maneira que eu possa também reduzir o valor do meu produto e assim então captar mais clientes, né? Talvez eu tenha que atacar um novo público, eu tenho que ir num novo segmento que eu nunca explorei, né? O que eu posso fazer, né? Quem está fazendo algo diferente que está dando certo hoje, né? Interessante que eu atendo hoje escolas, né? Escolas que têm dificuldades, né, de captação de alunos. Então é interessante que a escola do outro lado da rua, ela tem 10 vezes mais aluno do que a mesma escola do outro lado da rua. E aí esse cliente diz, não é possível, eu não consigo ter muito aluno, está muito difícil, é a crise. Aí eu digo para ele o seguinte, se fosse a crise, por que será que a escola do outro lado da rua tem 10 vezes mais aluno que você? Por que você está passando pela crise e ele não? Se a crise está estabelecida no país, por que alguém está dando certo diante da crise? O que ele está fazendo que você não está fazendo? Que se fizesse, daria certo também. Então é isso, o empreendedor ele precisa pensar e enxergar possibilidades. Ele pensa fora da caixa, mas ele também tem aquela visão 360. Todas as dificuldades que se apresentam para ele então busca uma forma de solucionar cada um daqueles problemas, ok? E a terceira coisa que tem a ver com a mentalidade empreendedora é que o empreendedor ele é uma pessoa de coragem. Isso tem a ver com mentalidade. O empreendedor ele não tem medo de correr riscos, mas ele também não é alguém inconsequente, que ele assume riscos sem medir. Claro que não. Então, ele mede riscos, mas ele é corajoso. Ele se arrisca. Ele mede o tamanho do risco que ele corre, mas ele se arrisca. E é diferente das demais pessoas. As demais pessoas, elas querem, sabe o quê? Estabilidade. E eu digo para você que estabilidade não existe. Né? As pessoas elas querem trabalhar registrada. Por que as pessoas querem trabalhar registrado? Porque elas querem salário fixo. E salário fixo, sabe o que é? Salário fixo é morte. Porque quem ganha por salário fixo, ele nunca vai enriquecer. Ele nunca vai mudar de vida, ele nunca vai crescer. Por quê? Porque o salário fixo já diz, ele é fixo. Ele estabeleceu um limite. Você está dizendo, olha, eu posso ter capacidade de ganhar 10 mil por mês, mas eu prefiro ficar com 1.000 por mês garantido do que arriscar, né, ganhar 10 mil. Então eu digo para você, rompa com essa falsa estabilidade, porque estabilidade não existe. Tem gente que pensa, não, estou num emprego registrado, é melhor um emprego registrado do que um emprego aí por comissão, porque a gente não vende e fica sem. Eu quero dizer para você, essa mentalidade não é empreendedora. É uma forma de pensar, mas ela não é empreendedora. A mentalidade empreendedora é o seguinte, o que esse trabalho pode produzir de retorno para mim? O que eu posso obter de lucro e de benefício trabalhando para essa pessoa ou trabalhando com esse segmento? Ah, eu quero te oferecer um salário fixo. Ok, eu aceito fixo mais comissão. Por quê? Porque a comissão vai exigir mais de mim, vai exigir a minha produtividade. Então, se eu produzir muito, então também vou ganhar mais. Se eu produzir pouco, eu vou ganhar menos. Mas isso vai exigir de mim, vai tirar de mim, vai me tirar do conforto. Porque estabilidade, na verdade, não existe. Por quê? Porque você pode ser mandado embora. Você pode estar fazendo planos aí de ter
guardado por mês no final do ano e você é mandado embora no segundo mês, no mês que vem. As empresas entram em colapso e aí a primeira coisa que eles vão fazer é mandar embora o funcionário que não dá tanto retorno. Lembre-se disso. Quando uma empresa vai mandar alguém embora, ele vai mandar sempre aqueles que produzem mais receita, aliás, mais despesa do que receita. Eles vão mandar por último quem? Aquele que dá muito lucro. Então o cara pode ter um excelentíssimo salário, mas se ele ganha 20 mil por mês, mas faz 1 milhão por mês de lucro para a empresa, por que essa empresa na dificuldade vai mandar esse cara embora? Não vai mesmo. Eles vão segurar ele por último, porque ele é a pessoa que produz maior lucro para a empresa. Então, pode existir uma mudança de leis aí, né? As leis podem mudarem para uma empresa e a empresa tem que fazer corte de funcionário. A empresa pode mudar de cidade, manda todo mundo embora. Então isso é falso. Estabilidade não existe. Na verdade, o que existe é isso, é uma instabilidade. Portanto, você tem que trabalhar segundo o seu potencial. E para isso você precisa ter coragem de arriscar. Coragem de sair dessa falsa estabilidade e ir para cima e criar novos empreendimentos, buscar novas alternativas, novas possibilidades, investir em novos segmentos, criar parcerias, né? Sociedades que vão potencializar o seu negócio, que vão abrir portas, né? Pensar em novas possibilidades de contratos, verificar novamente os contratos. É isso que vai produzir então o crescimento. É por isso que empreendedores que têm mentalidade empreendedora, eles crescem. Por quê? Porque eles pensam fora da caixa, eles enxergam os problemas como oportunidades para melhorarem o que fazem e eles são corajosos, eles não têm medo de arriscar, eles medem o risco, mas eles vão para cima e eles se dedicam àquilo para fazer dar certo, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu quero que você pense aí em toda pessoa de êxito, né, que você conhece. Toda pessoa realizadora que você conhece. Pessoas que têm resultados. Pessoas que têm sucesso na sua vida. Pode checar. Essas pessoas, elas são pessoas que têm uma mentalidade acima da média. Elas pensam diferente. Elas são corajosas. Elas enxergam oportunidades. Elas pensam fora da caixa. Elas têm uma mentalidade empreendedora. A visão dela, a forma que ela enxerga as coisas é diferenciada. Então, você que está me ouvindo aqui nesse treinamento, precisa avaliar como tem sido a sua mentalidade. Pense nisso. Então, eu quero fazer aqui algumas perguntas para você que vai ajudar você a verificar a sua mentalidade. Como está a sua mentalidade hoje em relação a empreendimento? Então, a primeira pergunta para você é: o que você deveria fazer hoje em seu negócio que você não está fazendo ainda? O que você deveria fazer hoje que você não está fazendo ainda? O que os seus concorrentes estão fazendo que você pode fazer melhor? Pense aí. O que os seus concorrentes estão fazendo que você pode fazer melhor do que eles? Outra coisa, quais são os desafios que você tem hoje que podem ser oportunidades para você criar algo inovador? Quais são? Quais são os desafios que você enfrenta hoje? É um produto que hoje não está tão aceito no mercado? De repente você poderia modificar esse produto? De repente você poderia criar algo como um plus desse produto? De repente desse produto você poderia fazer 2 novos produtos? Avalie bem o serviço que você entrega hoje, que talvez não esteja funcionando como deveria. Pense bem, o que você tem hoje como um desafio que pode ser uma oportunidade para você criar algo inovador? Outra coisa, o que você tem hoje que já te coloca na frente de muita gente? Porque tem gente que pode estar precisando começar do zero, mas você já começou, talvez você não esteja no zero. O que você já possui? Você possui uma estrutura? Você possui já um capital? Você possui, de repente, produtos que você já faz com excelência? Você já tem uma equipe que trabalha com você? Você já tem uma carteira de clientes? O que você já possui hoje que já te colocou na frente de outras pessoas que ainda vão começar? Outra coisa, o que você pode fazer hoje que não estava fazendo por causa do medo? Medo de arriscar,
medo do novo, medo de falir, medo de fracassar. Rompa com esse medo. Pergunto para você o que você poderia fazer hoje que não estava fazendo porque estava com medo. Seja qual for esse medo, rompa com isso, porque empreendedores de sucesso, eles têm uma mentalidade que produz neles o que? Coragem. Eles têm coragem para agir, coragem para fazer as coisas acontecer, coragem para correr riscos. Eles não aceitam a mediocridade e não aceitam viver a rotina. Eles querem sempre algo novo. Rompa com medo. Se você fizer e der certo isso, te levará para quais conquistas? Pergunto novamente. Se você fizer e der certo isso, te levará para quais conquistas? Como será o seu negócio se você arriscar e der certo? Para que nível você subirá? Para qual patamar você e o seu empreendimento vai subir se você arriscar e der certo? Então, esse é o nosso primeiro assunto que nós tratamos aqui no nosso treinamento, que tem a ver com mentalidade empreendedora. E logo mais, nós vamos seguindo então e vamos falar do nosso segundo tema, que é aquilo que eu digo para você que é um dos pontos mais importantes, que é visão. O empreendedor, ele sempre será alguém de visão, alguém que está à frente dos demais, ok?